Estou. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia ou acompanhe, vai ser projetado ali. Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite? Louvado seja Deus. Romanos, no capítulo de número 11, versos 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Ou para que o Senhor tenha que devolver? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, diante da tua santa e incomparável palavra, eu me ponho à tua disposição para que o teu Santo Espírito possa mais uma vez, como instrumento em tuas mãos, tão somente não passo de um instrumento, ó Deus, ser usado para a glória do teu nome e edificação do teu povo. Não permitas, Pai, que eu me desvie da mensagem que está na tua palavra, que eu fale tão somente aquilo que o Senhor deseja que eu fale, para a edificação do teu povo e para a glorificação do teu santo nome. Tira, Pai, toda a inquietação dos corações, destampa os ouvidos espirituais, Paizinho querido, tira toda a falta de concentração, que nós todos possamos estar quedados ao ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. O povo de Deus diz amém? Louvado seja Deus. Irmãos, Novo Testamento tem 27 cartas, e das 27, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. E nós estamos aqui diante de uma das cartas que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E as cartas, elas são divididas, elas são, digamos assim, endereçadas com propósitos diferentes. Algumas cartas são cartas corretivas, outras cartas são cartas doutrinárias, e o apóstolo Paulo as escreveu para dar, digamos, apoio às igrejas que ele mesmo, em suas viagens missionárias, ele implantava em determinados locais. E aqui nós vemos Paulo escrevendo aos romanos. Paulo, ele era um cidadão romano, e ter o título de cidadania romana era um privilégio de poucos. Um exemplo que o cidadão romano tinha de privilégio era que ele não pagava impostos. Outro exemplo é que nem todo mundo podia pôr a mão nesse cidadão que tinha essa titularidade. Aleluia. Viu, irmão? Eles tinham esse título de cidadão romano, e Paulo, ele tinha essa cidadania, e portanto respeitado. E Paulo, tendo tudo isso, ele disse que Paulo também era poliglota. Ele era alguém que conhecia muito bem a lei, falava vários idiomas, foi criado, estudou aos pés de Gamaliel, a Bíblia diz. Portanto, Paulo era um homem cheio de conhecimentos humanos, mas ele disse assim, certa feita, que tornou
todo o conhecimento dele em esterco. Você sabe o que é esterco? Em detrimento do conhecimento de Cristo. Isso é profundo, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Texto que nós lemos, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: ó profundidade das riquezas. Meus irmãos, a profundidade das riquezas é da parte de Deus. As riquezas, pode pegar, irmã. Não deixa a água ir embora, não. Engraçado era olhando para a garrafinha assim. Pega ou não pega? Será que nessa igreja eu posso pegar? Pode. Aqui você pode morrer de raiva, de sede você não morre. Brincadeirinha. Brincadeiras à parte, ó profundidade das riquezas. Meus irmãos, eu queria falar com vocês nesta noite um pouquinho a respeito da profundidade das riquezas de Deus e das riquezas rasas deste mundo. Da profundidade das riquezas de Deus e das riquezas rasas deste mundo. Por que é que Paulo diz assim, isso aqui é uma expressão de admiração, que aumenta, gramaticalmente falando, ele está, digamos, exclamando, ó profundidade das riquezas. Porque nós temos riquezas rasas neste mundo. E essas riquezas rasas, elas batem a nossa porta diuturnamente, para que as nossas atenções se voltem mais para as riquezas rasas deste mundo e deixemos as profundidades das riquezas do nosso Deus. E olha, irmãos, as riquezas rasas desse mundo, elas gritam. E existem pessoas que passam as suas vidas por inteiro buscando, correndo atrás de riquezas rasas deste mundo, que são coisas efêmeras. E a Bíblia diz assim, que devemos buscar os tesouros celestiais, porque onde estiver o teu tesouro, lá está o teu coraçãozinho. E a pergunta que não quer calar é: onde está o nosso tesouro? Onde está o meu tesouro? O que de fato é valoroso para você, serva de Deus, servo de Deus? O que tem peso de ouro para você? E a gente tem que pensar: será que o que tem peso de ouro para você é o teu filho? Será que o que tem peso de ouro para você é o teu marido? Será que o que tem peso de ouro para você é a tua esposa? Será que o que tem peso de ouro para você é a tua vida profissional? Será que é muito pesado para você as coisas de ordem material? Vi uma cena na internet que denota a situação de algumas pessoas. Um Fusca 69, uma raridade, impecável. Alguém pegou o Fusca de um cidadão, 69, toda original, placa preta, né, Rodrigo? Placa preta, de colecionador. Aí foi dar um rolê com o Fusca, capotou o Fusca do cara. Aí, como o pessoal gosta de filmar a desgraça, aí avisaram para o rapaz, e aí ele fica todo mundo filmando para ver a reação do doido lá. Aí o cara olhou para o Fusca dele assim: você acabou com a minha vida, e correu para pegar o cara que capotou o Fusca dele. A vida dele era um Fusca 69. Pastor, isso não tem valor? Tem, mas não pode ser o teu tesouro. Isso aí é
riqueza rasa. O que o Senhor está querendo que nós conheçamos. E Ele diz assim: se você buscar, Ele vai revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe, tesouros que não estão enterrados, coisa nenhuma, os tesouros que estão nas regiões celestiais. É de arrepiar. Tesouros. Onde que está o teu tesouro? Pastor, um filho não é importante? É. Uma esposa não é importante? É. Um esposo não é importante? É. Já contei aqui para os irmãos. A questão é que o Senhor está mostrando aqui a possibilidade de nós conhecermos a profundidade das riquezas celestiais. E irmãos, precisamos fazer alguns treinamentos, precisamos treinar algumas coisas que nós não temos, às vezes não fazemos muito, mas faça um exercício de olhar para as coisas que você tem e você dizer assim, olha, de ordem material, tá? Fala assim, ó, você me pertence, mas eu não pertenço a você. Deus me disse isso uma vez, de uma maneira, eu vou correr o risco de repetir, né? Mas eu vou, porque foi uma experiência pessoal. Vocês me permitem um pouquinho, rapidamente? Comprei um carro, e aí coloquei a família toda dentro, e fui lá para a praia, passear. Não deixei de vir para a igreja não, mas fui no feriado, negócio assim, viu? Faz um tempinho isso aí. Carro preto, que eu gosto de carro preto, bonito. Aí fui lá. Aí cheguei lá, a gente ficou lá, brincou em família, e foi na praia, e foi na piscina que tinha lá na pousada, e foi tão bom, mas foi muito bom, viu? Eu estava tão contente. Aí, na hora de voltar, aí vinha um carro guinchando outro carro, aí o camarada fez a curva assim, ó, aí só viu o barulho assim, buf! Eu não sei por que meu coração, aí eu saí já sabendo que tinha sido no meu, aí eu olhei assim e falei, Jesus, mas aquilo foi uma dor no meu coração, que foi a primeira viagem que eu tinha feito com um carro. O cara bateu assim na traseira do meu carro, carro pretinho, bonitinho, todo encerado. Aí eu falei, Deus, meu carrinho preto, que eu nem terminei de pagar ainda. Estava com a Bíblia para terminar de pagar, carnezinho. Paguei a primeira prestação, Senhor. E eu reclamando com Deus, ó. Euzinho. Sabe que Deus falou para mim, mas falou mesmo no meu coração assim. E até hoje eu peço perdão a Ele. Ele falou assim, eu te dei isso aí para você, para ele pertencer a você, não para você pertencer a ele, viu? Aí eu falei, tá bom, Senhor, me perdoe. Até hoje eu peço perdão para o Senhor. Ele me ensinou dessa maneira, ó profundidade das riquezas, e do conhecimento, da sabedoria de Deus. Ele está falando de uma profundidade de riquezas, que não são riquezas rasas, mas são riquezas fundas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Irmãos, esse texto, se você começar a ler, ele é um texto muito complexo, e ele quando ele diz assim, quão insondáveis são os seus juízos, ele está falando assim, olha, humanidade, vocês naturalmente, vocês não vão compreender como é que são os juízos do Senhor. A Bíblia diz assim, esse texto diz assim, que eles são insondáveis. Por que são insondáveis os juízos de Deus? Porque os juízos desta terra, eles são juízos rasos e desprovidos de uma coisa assim que a humanidade não tem muito, e às vezes não tem nada, uma coisa chamada amor.
É por isso que muitas pessoas não entendem quando uma pessoa que matava, pessoa que roubava, uma pessoa que prostituía, uma pessoa que até tinha mudado de sexo, uma pessoa que a sociedade toda o tinha como uma escória, e diz que os juízos de Deus são insondáveis, porque Deus, quando Ele julga, se aquele que está sendo julgado abrir o seu coração, Ele diz assim: escuta, eu estou te julgando, porém, se você quiser mudar de vida, eu te dou uma oportunidade de você se arrepender, e a minha graça te alcança, te transforma e te leva para o céu. Aleluia. O mundo condena, manda para a cadeia, discrimina. É por isso que os juízos deles são insondáveis. Humanamente falando, o cristão que tem o Espírito Santo, ele sabe o que é o juízo de Deus. Agora, se fechar o coração e dizer que não quer, aí é com ele, é com a pessoa. Mas oportunidade ele tem. Os juízos do Senhor são insondáveis, as suas riquezas são profundas. Não dá para você ver isso assim pela superfície. Deus está te convidando nesse texto, está nos convidando a mergulhar nas suas riquezas, que são insondáveis para quem não tem o Espírito. Mas nesta noite Ele revela na sua palavra. Não tem sessão de adivinhação aqui não, é a palavra de Deus, que ela é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra as juntas, as medulas, vai até a divisão da alma e do Espírito. Que palavra é esta, meu Deus? E nós somos instrumento para divulgar uma palavra como esta. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. O profeta Isaías diz assim: os meus caminhos, ele, através do profeta Isaías, são mais altos do que os vossos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Dá a impressão de que Deus está complicando a nossa vida, dizendo assim: olha, eu sou complicado mesmo e você não vai entender. Quando ele diz assim, que os meus caminhos, eles são inescrutáveis, os seus caminhos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, de fato os meus caminhos são bem difíceis de compreender. Por conta disto, eu enviei o meu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus declarou: olha, estava complicado antes de mim, mas ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Está aí a descomplicação. É fácil de entender Jesus, porque ele vem com a explicação de amor. Ele veio porque amou, e Ele amou antes que nós o amássemos. Ele nos amou primeiro. Ele veio com o objetivo de perdoar e descomplicar o caminho, porque muita gente ainda não entende porque que Cristo morreu naquela cruz. Foi para que, através daquele sacrifício vicário na cruz do Calvário, um único sacrifício, naquela cruz Jesus fez a seguinte declaração: Pai, está consumado. Aquele que crê não será confundido. Jesus é suficiente. Jesus é caminho acessível. Todos podem vir a Jesus. Todos podem ser transformados pelo poder de Jesus, e não existe nenhum outro nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aqueles que creem, aqueles que não creem, não adianta. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. O juízo de Deus, quando devia condenar,
ele alcança com a graça. Oh Deus maravilhoso! Inescrutáveis os seus caminhos. Para aplicar ao homem este juízo, ele faz isso com amor. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Vemos aqui um resumo da glória de Deus. Viu? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Quem é para ele? Você, a Bíblia diz, você foi criado imagem e semelhança do Senhor, homem e mulher, o Senhor os criou, foi criado para glorificar o nome do Senhor, foi criado com o propósito de adorar o Senhor. Mateus, se não me falha a memória, capítulo 4, está lá Jesus sendo tentado, e o diabo disse para Jesus: olha, todos esses reinos eu te darei, tudo isso que eu estou te mostrando, eu te darei, se prostrados me adorares. E às vezes nós lemos esse texto e achamos uma coisa muito distante, lá Jesus, lá no deserto, o diabo tentando a Jesus. Irmãos, o inimigo das nossas almas continua oferecendo coisas de ordem material, tesouros, coisas, riquezas rasas, ele continua oferecendo. E o que é pior, tem usado até pessoas que se denominam pastores, colocando coisas materiais antes das coisas espirituais, dizendo: venha para receber carro, casa, para receber coisas de ordem material, quando as pessoas estão ali precisando de serem tocados no seu íntimo, precisando receber um perdão que só Jesus pode dar. As pessoas entram por essa porta aí, irmão, até com alguns problemas de ordem material, por que não? Nós precisamos das coisas materiais, mas a coisa mais importante que Deus pode nos dar é o perdão dos nossos pecados. Mas pastor, como assim? O senhor não sabe, eu estou devendo até. Tudo bem, a gente sabe que tem essas dificuldades, e eu digo mais, viu? Deus supre a necessidade material também. Deus supre também. Ele supriu lá no deserto com o maná, e supre hoje também, e do jeito que Ele quer, do jeito que Ele entender. Mas o maior problema é a questão do pecado, porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado paga um salário sem nunca atrasar. Esse é o problema. Pedro pregou, a multidão ouviu, se compungiu com a pregação de Pedro, e perguntaram: e agora que vamos fazer perante essas coisas? E a resposta foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Por isso que a oração sacerdotal diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu domínio sobre a minha vida. Senhor, eu sozinho, eu só faço bobagem. Sem a tua direção, eu só faço bobagem. Precisamos admitir isso. E aí, o salário do pecado, irmãos, é a morte. E está faltando pregador para dizer isso, que se você não receber o perdão dos pecados através de Jesus, confiado no sacrifício da cruz do Calvário, aquele sangue sobre a tua vida, o sangue foi derramado naquela cruz, não tem perdão de pecados, e o salário do pecado é a morte.
Mas não para por aí, aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? Você pode aplaudir esse Deus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda